E nós vamos então ler uma paginazinha do livro Busca e Acharás, psicografada por Chico Xavier, e as mensagens são pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Desculpe, quem tiver com aparelho celular, o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E a lição é a 38 e é de Emmanuel, Escola. A terra que te acolhe é uma escola de Deus. O grupo em que nasceste é o núcleo de lições. O parente difícil é matéria de ensino. Desgostos são problemas e as provações são aulas. As mudanças e as crises são épocas de exame. Ama, trabalha, serve e aprenderás com Deus. Não adianta vencer sem melhorarmos. Compreendamos que as leis da vida estão funcionando nas ocorrências do dia a dia e aceitemos as provações e as adversidades com paciência. Refletir nas qualidades nobres de alguma pessoa com a qual os seus sentimentos ainda não se afinem. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para esta tarefa abençoada que Tu nos concedes, do estudo, da reflexão, para que possamos, através desse estudo, ter, sim, atitudes que são condizentes com o que a doutrina nos ensina. Que nós possamos, sim, amar a Deus de todo o nosso coração, amar os nossos semelhantes como a nós mesmos, fazermos aos outros aquilo que desejamos para nós, enfim, tudo aquilo que nos concede o Senhor para que nós possamos apreender e exemplificar. Rogamos as vossas bênçãos no dia de hoje, para a nossa Raquel, que nos trará o estudo do Evangelho, para a nossa Kilsen, que nos trará o Fonte Viva, e para todos nós que aqui estamos, para que possamos absorver todo esse conhecimento e praticá-lo no nosso dia a dia. Envolve-nos na Tua luz e na Tua paz. E em Teu nome, Senhor, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que ao encerrarmos esta prece, possamos dar início ao estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Tá ligado? Tá. Agora tá. Gente, feliz ano novo, boa tarde. Nossa primeira palestra de sexta, que seja muito proveitosa. 2024 seja muito abençoado para todos nós e para a nossa casa. E hoje a gente vai falar sobre o divórcio. Esse é o item 5 do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 22, ele tem o seguinte título: Não separeis o que Deus juntou. Então, eu quero voltar lá no item 1, só para a gente contextualizar, antes da gente entrar na questão do divórcio. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: porque por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que, então, retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas, no começo, não foi assim.
Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher de outro, despediu também, que outro despediu também comete adultério. São Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. Jesus está falando do casamento em 2 atos, né? Da união, que é uma escolha entre 2 espíritos que se afinizam, que sentem atração não só física, mas emocional um com o outro. E também o casamento como um ato social, né? Um ato jurídico que a gente tem hoje, que é lá colocado, né? Você vai na igreja ou no cartório, ou faz nos 2, e você coloca para a sociedade que você está ali casado com aquela pessoa. Hoje a gente tem até, né, as pessoas que vão morar juntos e também já é considerado casamento. Quando Jesus fala, o homem desde o princípio... Não lê-se que aquele criou o homem, desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse, por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, se ligará à sua mulher. E depois ele fala que, pela dureza no coração, foi que Moisés permitiu a separação, mas que no começo não era assim. É porque no começo, né, na nossa origem, como seres humanos nessa terra, nesse planeta, as uniões elas eram intuitivas. Intuitivas no sentido de serem orgânicas, harmoniosas, né? Um homem e uma mulher, o que quer que seja, eles se afinizavam e se juntavam até como uma forma de se proteger. No início, na verdade, nem existia isso, né? Não existia essa união, mas depois de um tempo, a gente foi se desenvolvendo como espírito e como homem, né, social. E a gente foi aprendendo a conhecer nossas características e expor essas características para os outros. E a gente foi começando a criar essas afinidades e os interesses de estar um com os outros. Mas interesses genuínos, interesses não interesses materiais ou interesses, coisas ruins, né? Que assim, você só está com uma pessoa por interesse. Mas não, o interesse de estar com aquela pessoa porque você gosta dela. E essas uniões que ele diz no começo, é que elas não se separavam. Assim, a gente também tem aquela coisa de que a expectativa de vida era, sei lá, o quê? 40 anos, né? Aí também, moleza. Porque mais um pouquinho do que isso, cada um querendo matar o outro. Mas essa coisa do trabalho diário, né, do casamento, da união. Porque o casamento, como a gente conhece hoje, de ir para a igreja ou de fazer lá o contrato no cartório, isso é só uma forma de você mostrar para a sociedade que você está unido. Mas o verdadeiro casamento, ele vem da intenção, ele vem do amor, ele vem do respeito. E o que Jesus quer dizer com a dureza dos nossos corações que fez com que Moisés autorizasse o divórcio? Ele quer dizer dessa coisa da gente, às vezes, se unir por interesses superficiais. Quantos casamentos até hoje a gente vê aí que são frutos de uniões superficiais? Superficiais porque a pessoa se liga ou no aspecto físico, uma da outra, e a gente envelhece. A gente envelhece, comer chocolate é bom, comer churrasco é bom, beber refrigerante é bom. Tem um monte de comida boa por aí e a gente vai modificando o nosso corpo. E o nosso corpo, mesmo que a gente viva uma vida extremamente saudável, a gente se modifica. Aparece ruga, aparece pelanca, aparece cabelo branco. E, às vezes, você não está afim de se cuidar. Tem dia que você está totalmente estressado, homem ou mulher, e não está afim. E se você estiver unido apenas pela aparência, apenas pelo atrativo físico, essa paixão, ela se esvai, ela se acaba em algum momento. E se a união é essa, não há união de verdade. E se não há união de verdade, não há casamento. O divórcio, como ele diz aqui no Evangelho, ele é uma instituição criada por nós. Porque ele só vem
trazer lá para o jurídico, para o papel, para a sociedade, o que já não existe no plano espiritual, que é o nosso plano de verdade, que é o amor, que é o respeito, que é a empatia. E é por isso que, de repente, casamentos que parecem ser muito maravilhosos acabam, e outros que parecem ser tão conturbados se resolvem. Porque, às vezes, o casamento mais conturbado tem duas pessoas ali que realmente têm interesse em estar uma com a outra. Seja porque vieram comprometidas do plano espiritual a estarem juntas e resolverem questões entre elas, ou porque se encontraram, ou talvez não tivesse tanto essa necessidade, mas querem viver juntas nesse plano. E aí a gente entra, né, no nosso item 5. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Lá atrás, na época de Moisés, na época de Jesus, eles falavam em despedir a mulher, né? Só viam a possibilidade do homem não querer mais a mulher. E já tinha dois nichos da religião judaica, um que autorizava o divórcio em casos muito específicos, e outro que, assim, não gosto da comida da minha esposa, pode separar. Mas ele também tinha na lei falando assim, olha, você separa, mas se ela casar de novo e ficar viúva ou se separar, você não pode voltar com ela. Então, assim, não se separava para... não estou mais afim hoje, não quero mais essa pessoa do meu lado hoje, e amanhã podia voltar. Já era uma forma de você inibir esses divórcios, esses rompantes, né? Essas coisas, esses momentos apaixonados, passionais. E via-se, né, no adultério, a traição, né? Mas ele também traz aqui para a gente... desculpa, eu vou achar, porque eu não marquei, gente. Eles falam que no adultério, ele só existe quando há uma união. Quando a pessoa já está separada, não tem adultério. E realmente é isso, né? Porque a separação, ela não começa com as pessoas indo morar em casas diferentes. A separação começa na falta de respeito, na falta de amor, na falta de vontade de estar junto. Então, hoje a gente já tem a possibilidade da mulher, né, decidir não estar mais com aquela pessoa. A gente já consegue, na nossa lei, ver os casamentos também homossexuais terem esses mesmos direitos dos casamentos heterossexuais, porque a relação, ela é do espírito. E o espírito, que é quem se compromete, não tem sexo. E o espírito, que é quem se compromete, tem os seus compromissos anteriores e está criando novos. E, às vezes, também tem aqueles casamentos que precisam acontecer e precisam acabar. E precisam acabar, seja de forma harmoniosa ou não, porque, assim, de repente, uma coisa que vem de outra encarnação e que precisa se concluir. Aquela coisa do fechamento dos ciclos, a gente precisa fechar esses ciclos. E quantos casamentos terminam, mas o elo não acaba, seja por uma coisa positiva ou uma coisa negativa. Eu escutei uma vez uma palestra acho que foi do Haroldo Dutra, ele falando que ele estagiava no fórum, aí tinha uma senhora lá que usava aliança, então ele achava que ela era casada. E aí ela falou, determinado momento da convivência deles, ela explicou que não, que eles já tinham se separado há muitos anos, que o cara já era casado com outra pessoa, mas ela continuava usando aliança porque ela não queria ter se separado. Então, que sentimento é esse de orgulho que nos faz achar que a outra pessoa não pode viver sem a gente e a gente tem que continuar cristalizado naquela realidade anterior, impedindo que nós mesmos vamos para frente? Não é a banalização do casamento, da união,
mas também não é o não recrudescimento das nossas vidas. Por que a gente tem que continuar vivendo vidas infelizes e fazendo o outro infeliz pelo simples fato de estarmos juntos, ou para manter uma aparência, ou para manter uma função social de uma coisa que não existe? Eu não vejo sentido nisso, e eu não vejo como pode ser que Deus veja sentido nisso. Deus não quer a banalização do divórcio. Deus não quer a banalização do casamento, na verdade, que já acontece. Dessa coisa assim, não, eu caso, se eu não gostar, eu separo. Não é assim. Não é pela aparência física, ou pela conta bancária, ou pelo que a pessoa pode te proporcionar, que você tem que estar com ela. É pelas suas afinidades, pelo respeito que você tem pela pessoa, pela admiração que você tem pela pessoa. Não tem aquele seu amigo ou sua amiga que você... Nossa, como eu admiro ela. Até de amizade mesmo, né? A gente gosta de admirar os nossos amigos. Eu gosto de falar para os meus amigos, cara, que orgulho, que coisa maneira que você está fazendo. Que coisa legal, você devia se orgulhar de você mesmo, da sua trajetória. E é o mesmo sentimento que tem que nos unir com o nosso casal, com o nosso par. Então, talvez a sociedade talvez julgue muito de banalização do divórcio, de ter muito divórcio, na verdade começou antes, na banalização do casamento, da união. De esquecer que a união entre duas pessoas, ela é um ato de compromisso do espírito. Até porque como já diria o Pequeno Príncipe, torna-te responsável por tudo aquilo que cativas, né? É isso, todas as pessoas que estão à nossa volta são nossa responsabilidade. E a forma como a gente age com elas é o compromisso que a gente está levando para outras encarnações. Aí, para que você vai arranjar um outro obsessor? Porque, acredita, você tem já. Todos nós temos. Porque você não quer ser divorciado ou divorciada, porque não quer ter um parente divorciado. E isso também faz com que haja, às vezes, muito um jogo de poder nessa coisa do divórcio, né? Da esposa que é dependente ou do marido que é dependente, e você fica numa situação de, às vezes, você está idoso, quer se separar, mas não consegue porque não tem de onde tirar sustento e aquela pessoa não vai facilitar a sua vida. Então, assim, cadê aquele amor na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, que some e desaparece? Eu sou advogada, eu vejo muito isso em direito de família. É uma coisa horrorosa. Eu falo para os meus amigos que eu detesto, fui cair fazendo coisa de direito de família, porque Deus quer que eu pague a minha língua. Porque é uma coisa horrorosa. Parece que as pessoas saem do bueiro. As pessoas, elas usam umas às outras, usam as coisas mais absurdas para magoar os outros, porque elas estão magoadas. E eu rezo a Deus para que eu não seja uma pessoa assim um dia. Porque, assim, está todo mundo suscetível, né? Diante da temperatura e pressão certa, todo mundo vira vilão. E cadê esse amor? E é por isso que a gente tem que fazer contratos pré-nupciais. Eu falo para as minhas amigas, olha só, vamos fazer contrato pré-nupcial agora, que vocês se gostam. Já decide quem vai ficar, se vai ser guarda compartilhada dos filhos, se não vai ser, se vai ter pensão, se não vai... Decide tudo agora, gente. Enquanto vocês se amam, porque depois, quando vocês se odiarem, vai ser um caos. E é. Porque o respeito que existia, se é que existia, acaba. Então, na verdade, o que o Evangelho segundo o Espiritismo diz, lá em 1858, se eu não estou errada, diz lá, é exatamente isso. É a lei humana acompanhando o que a lei de Deus já sabia. É colocando para a sociedade o que a gente já sabe, que o Espírito já sabe. Não existe mais casamento, né? E pode haver amizade também. A gente não vê casais que se separam e continuam amigos e se respeitam.
nem todo mundo tem essa evolução espiritual. Creio até que eu não tenha também. Mas ninguém precisa se odiar para continuar vivendo. Pelo contrário, né? Não é a lei de amor? Não é ame o próximo como a ti mesmo, inclusive o teu ex. Aí os Espíritos continuam esclarecendo. Se o divórcio fosse contrário à lei de Deus, a própria igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque, nesses casos, o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei de amor. Tem um caso que é bem assim, famoso, já foi em filme e tal, acho que é Henrique VI, Henrique VIII, da Ana Bolena, acho que é o oitavo, que ele fez a igreja, na verdade, ele criou a própria igreja para poder se divorciar, porque a Inglaterra era um país católico e ele criou uma igreja na Inglaterra para poder se divorciar. E aí impuseram o divórcio mais de uma vez às esposas dele, para que ele pudesse se relacionar com quem ele queria. Porque a primeira, acho que foi a imposição dos pais, né? Foi um casamento arranjado, e depois a outra era amante dele, e aí virou esposa. E é isso. Porque as uniões não foram baseadas no interesse genuíno, no interesse puro, né? No interesse do amor e de estar junto com aquela pessoa e do respeito e da admiração. Foram ou objetivados pelo interesse político ou pelo interesse carnal. E não tem como isso dar certo. E não tem como dar certo. Porque não tem como você viver com uma pessoa que você não gosta. Com as que a gente gosta já é difícil. Imagina você viver com uma pessoa que você não gosta, tudo que ela faz te irrita. Inclusive, uma delas foi até decapitada, né? Aí ele manda matar. Aí eles continuam. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedir-se as vossas mulheres. Isso significa que, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões, derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. Porque eu acho até que repúdio aqui, acho que vai além do divórcio, porque acho que você pode deixar de gostar da pessoa e querer ter uma vida feliz com outra. E sem repudiar ela, sem odiar aquela pessoa, né? E como a gente disse, no início, a expectativa de vida de um ser humano eram 40 anos. Aí você casa, sei lá, com 15 e, com sorte, vive com aquela pessoa só mais uns 20, 25 anos no máximo. Para a mulher era mais difícil, né? Que ela era viúva e provavelmente ficava viúva o resto da vida, mas às vezes ela até dava graças a Deus. E para alguns homens também, que era uma libertação, né? Era uma forma de você viver a sua vida sem cobranças sociais. Mas hoje, a gente não precisa ficar desejando a morte do marido ou da esposa para poder ser feliz. Quantos homens e mulheres não devem ter sido assassinados para a outra parte poder viver a vida dela? Deve, porque o ser humano ele ainda é primitivo, né? A gente, às vezes, ainda se deixa levar pelos nossos instintos. Não, estou toda encalacrada, mas eu vou comprar aquela bolsa porque eu mereço, eu trabalho muito. Isso é um instinto, né, de busca de prazer imediato. E, às vezes, a pessoa está numa situação tão complicada, de infelicidade, que ela comete uma loucura. Quantas pessoas não fizeram isso, talvez, ao longo dos milênios? Não é muito mais fácil a gente liberar o divórcio do que liberar o assassinato? Do que institucionalizar isso?
É muito melhor. Então, assim, o que está contra a lei de Deus é o matar, o roubar, o cobiçar, seja o que for. Mas o separar, aquilo que já não está mais unido, porque no princípio, inclusive, provavelmente não tinha nem cerimônia de casamento, as pessoas se uniam pelo interesse uma na outra. E quando não tinha mais interesse, também separava. Provavelmente, em algum momento, decidiu-se fazer uma cerimônia para celebração e também para constrangimento, né, para você falar assim, essa pessoa aqui está casada agora. Mas, em um outro determinado momento, a gente colocou que isso era uma coisa engessada e que a pessoa tinha que ficar fadada, às vezes, a uma escolha da qual ela se arrependeu ou não se arrependeu, mas, naquele momento, já não faz mais sentido. E a gente não tem que repudiar a outra pelo divórcio, porque aquela pessoa é divorciada ou porque ela quer se divorciar da gente. A gente tem que seguir a nossa vida e seguir em frente, porque o objetivo é ser feliz. Óbvio, né, nos limites do que a gente consegue nesse planeta. E os espíritos continuam. Vai mais longe. Especifica o caso, né, Jesus especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. Então, onde tem a união de verdade, não existe adultério, porque não há esse interesse. Porque existe uma verdadeira união recíproca. Só existe o adultério quando já não há mais o casamento. Quando não existe mais a união. Ora, é verdade que ele proíbe ao homem de esposar a mulher repudiada, mas cumpre-se tenham em vista os costumes e os caráteres dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou no opróbrio, de certo modo. Uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinham de passar pela prova do tempo. E essa questão da prova do tempo é muito importante para a gente se ater, que a gente não vive mais em 32 depois de Cristo. A gente não vive mais em 500 antes de Cristo. Não tem como determinadas leis se perdurarem. As leis que se perduram são os 10 mandamentos, que são os enviados por Deus. Já diz o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo que todos os outros mandamentos foram criados pelo homem, por Moisés, para controlar os homens daquela época. Homens com H maiúsculo, né? Homens e mulheres, né? As pessoas daquela época. Porque as leis têm que ser de acordo com a nossa evolução moral. Por isso que leis que existiam em 1940, graças a Deus, não existe mais. Adultério não é mais crime. Uma mulher não pode, pelo menos na nossa sociedade ocidental, uma mulher não pode ser apedrejada na rua, nenhum homem. Você não pode linchar uma pessoa. Você, graças a Deus, no nosso país institucionalizado, não há pena de morte. Não há olho por olho, dente por dente. Roubou, corta a mão. Fez não sei o que, corta o pé. Isso não existe mais, graças a Deus. Porque a nossa sociedade, ela precisa evoluir. A gente chegou num ponto de evolução moral em que os nossos defeitos, os nossos erros, os nossos vícios são escolhas nossas. Houve, sim, um momento em que os nossos defeitos, os nossos vícios, eram fruto da nossa pouca evolução, do nosso instinto de sobrevivência. Mas hoje, os nossos defeitos, os nossos vícios, eles são escolhas nossas. Óbvio que, né, em determinado grau, porque a gente já tem acesso a muita informação. A gente já tem aí o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia em si.
os livros das outras religiões, a gente tem psicologia, sociologia, filosofia, que estão aí há tantos milênios, a filosofia, então, para nos ensinar a pensar, para colocar nossa mente para dialogar com a sociedade e ver o que o outro consegue enxergar e a gente não. Por mais que a gente não consiga se colocar inteiramente no lugar do outro, todas essas informações nos permitem tentar compreender um pouco o que levou aquela pessoa a fazer determinada coisa. E também pensar antes da gente fazer. A gente sabe que o casamento, a união, independente da gente ter religião ou não. Eu tenho amigos que não têm crenças e que, às vezes, são mais cristãos do que eu. E que eles sabem a importância de um relacionamento. E a gente vê, muitas vezes, a gente banalizando isso. Seja nos relacionamentos por interesses superficiais, seja nos divórcios por rompantes passionais, ou nas decisões tomadas visando o prazer imediato. E não estou falando só de adultério, estou falando de outros tipos de traição, de mentiras, de enganações, de colocar a pessoa em situações constrangedoras que ela não precisava estar, porque a gente está pensando no que a gente quer e não no que é bom para a gente. Porque nem tudo que a gente quer é bom para a gente. Tudo a gente pode, mas nem tudo nos convém. Porque a gente precisa começar a olhar para o outro. Eu estava estudando esse tópico e eu fiquei pensando, engraçado a gente ainda ter que falar sobre isso, né? Tem alguns tópicos que eu acho assim, tá, ok, vamos embora. Mas a gente ainda tem uma galera aí que se preocupa muito com isso, né? O divórcio, Deus odeia o divórcio. Deus odeia a mentira. Deus odeia a hipocrisia. Deus odeia o ódio. Principalmente aquele construído dentro do lar. Deus não quer filhos que veem pais se desrespeitarem. Deus não quer ver os seus filhos passarem por determinadas humilhações, talvez que eu entendo como desnecessárias. O Cláudio, que é evangelizador daqui também, sempre fala isso, às vezes, nos nossos estudos, que a gente precisa, sim, passar por expiações. A expiação é necessária, o mal não. A gente pode passar pelas nossas expiações sem sofrer com o mal do outro. E quem disse que a gente deve ser o agente de expiação da vida do outro? Para arranjar mais um compromisso, para sair dessa encarnação com mais um problema do que a gente entrou? Não faz nem sentido. E é muita pretensão nossa achar que a gente tem a autoridade de carrasco da vida de alguém. Não, casou, está casado, nunca mais vai separar. Que isso, gente? Você não precisa ficar no emprego o resto da vida. Você não precisa ser sócio de ninguém para sempre. Por que você vai ter que ser casado com alguém se você não quer e aquela pessoa também não quer? Porque quando um não quer, dois não brigam, né? Então, se a pessoa não quer mais ficar casada, eu sinto muito se você quer, meu amor. Que ali, naquela intenção que a pessoa já tem de não estar com você, ou a união não existe. Porque a união genuína do amor, e não é aquele amor de romance, de filme, de novela, aquela coisa que tudo o amor suporta, porque o amor não suporta tudo, não. Vocês vão me desculpar, só o de Deus. Não suporta. Amor é construção, amor deve ser alimentado, amor deve ser respeitado, admirado. Mas ele não suporta tudo, não. Que é igual a gente suporta tudo. Fica levando na cabeça o tempo todo e vai achar bonito? Não.
Nem a gente pode ficar dando na cabeça dos outros e esperar que ela ache bonito o resto da vida. Não é isso que Deus quer da gente, não foi para isso que nós fomos criados. Quanto mais eu estudo a doutrina espírita, mais eu percebo... Porque eu não sei se todo mundo tem essa fase, mas eu tive de tipo, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nesse planeta? Qual é o meu objetivo aqui? Eu ainda não entendi propriamente a missão, tá? Individual. Ah, não, Raquel, você veio para ser evangelizadora, ou para ser, sei lá, propagadora de alguma... Não sei. Porque a gente vê esses grandes homens e mulheres, né? Dalai Lama, Chico Xavier, Irmã Dulce. Aí você fica assim, qual é o meu propósito nesse planeta? Esse ainda eu não entendi. Mas o coletivo... E, assim, até num limite individual também, cada vez eu tenho mais certeza de que a gente está aqui para aprender e sair melhor. E não tem como sair melhor se a gente não aprender a amar o próximo. E próximo é todo mundo. E aprender a desconstruir os nossos preconceitos. Aprender a desconstruir o nosso orgulho, principalmente, que os espíritos dizem que é a origem de todos os nossos defeitos. Que a gente precisa aprender a desconstruir isso para aceitar o outro, para se aceitar, para encontrar no outro alguém que a gente tem admiração e tem afinidade. Respeitar que o amiguinho não quer estar com você. Quantas pessoas a gente vê no telejornal noticiarem a morte de alguém por feminicídio? Porque alguém não aceita ser rejeitado. Isso não entra na minha cabeça. Jesus foi o maior rejeitado da história. Crucificaram o pobre. No último suspiro dele, ele falou, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Não mandou Deus lançar um raio na cabeça de todo mundo. Aí tem mulher esfaqueada, mulher incinerada, filho também é morto, é envenenado. É uma barbaridade por causa disso. Incompreensão do divórcio. Incompreensão da separação. E, muitas vezes, nem são uniões religiosamente, né, estabelecidas, né, de, tipo, tem um casamento na igreja, não, às vezes é namorado. E, porque é uma união. Quando você se junta com outra pessoa, né, é uma escolha espiritual de você estar com aquela pessoa. Mas quando aquela pessoa não quer mais estar com você, não é para você matar o amiguinho. Dá o divórcio. Porque a união já não existe. Se Jesus viu isso como algo possível e ok, e está na Bíblia escrito, por que eu vou falar que não pode? Nem faz sentido pensar que Deus quer que a gente viva dessa forma, porque a expiação, ela é necessária, o mal não. Óbvio que a espiritualidade aproveita tudo, né? Ela tenta ensinar a gente alguma coisa diante de todas as situações. Mas você não... Às vezes a gente fica naquela coisa da resignação com as nossas vidas, mas resignação não é passividade. Resignação não é autoflagelo. Resignação é aceitar determinadas coisas que nos acontecem e entender que aquilo ali tem algum propósito para a gente, mas existe limite para tudo. Porque Deus não quer o seu mal. Deus não quer a sua infelicidade. Deus quer que você aprenda, ok, vamos lá, segue em frente, mas ninguém é
autorizado a ser carrasco da sua vida. Ah, não, ele veio como agente da expiação da encarnação daquela pessoa. Isso não existe. Isso não existe. Deus jamais vai punir ou excomungar alguém por dar um basta a uma situação que faz mal a ela. Não vai. É simples assim. O Espiritismo explica isso para a gente. A todo momento. Não existe um único capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que não fale de amor. Que não fale de compaixão. Que não fale de caridade, empatia e respeito. Não existe. Eu desafio alguém a achar. Porque não existe. Não existe fala de Jesus que não esteja imbuída nisso. Porque todos os ensinamentos dele têm como uma base isso. Quando ele fala para os apóstolos que eles não têm fé suficiente, porque se eles tivessem, eles moveriam uma montanha, é porque eles falam que eles não acreditam o suficiente neles mesmos e em Deus. É porque eles falam que eles não amam suficientemente a si mesmos e ao próximo. Porque quando Pedro amou suficientemente a ele mesmo e ao próximo, e a Deus acima de tudo, ele perfumou. Quantos outros, não foram Messias, os que vieram antes de Jesus, os que vêm falar do... Profetas, foram médiuns de grandes efeitos físicos, porque eles acreditavam piamente. Eles tinham fé total e amor total. Tinham certeza do amor de Deus. Não que eles tenham sido perfeitos e em todos os seus efeitos, né, nos fenômenos que eles criaram, mas eles tinham. Até porque quantos médiuns a gente vê por aí que às vezes criam aí um problema, né, para o espiritismo, mas que eles têm uma certeza absoluta do que eles conseguem fazer. E a gente, que muitas vezes tem o amor no coração, não tem essa certeza. Muitas vezes, os nossos erros, eu acho que quase todos eles, estão na desconfiança de determinadas leis de Deus. Por que a gente acredita tanto na lei punitiva, no Deus punitivo, e tão pouco no Deus de amor? Tem medo de se divorciar, é pecado se divorciar. Tem gente que tem pavor da criança não ser batizada. A gente acha mesmo que aquele bebê não vai entrar no reino do céu? Que a pessoa que se divorciou vai queimar no mármore do inferno? Não faz mais sentido. Para mim, assim, esses tópicos, eles precisam cada vez mais ser orgânicos, naturais no nosso espírito. Ah, fulano é estranho. Deus fez ele à sua imagem. Ah, porque o divórcio não pode. Jesus falou que pode. Moisés também já tinha autorizado. Não é para a gente pegar esses ensinamentos básicos e aplicar eles na nossa sociedade da forma que para a gente viver melhor? Jesus foi um grande filósofo. Ele pegava aquelas parábolas e transformava em grandes ensinamentos. Aquilo era para fazer a gente pensar. Até hoje a gente estuda isso. Minha sobrinha veio para mim há pouco tempo, falou assim, eu vi um vídeo, aí o vídeo era assim, ela estava se divertindo muito. Eram 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Uma irmã morava fora e o pai sustentava ela. E o irmão cuidava da fazenda junto com o pai. O pai morreu. Aí a irmã veio para o testamento. Aí no testamento o pai falava que tinha que escolher. Um escolhia o carro e o outro escolhia os animais. Aí ela quis o carro, né? Porque era um bem mais
rentável. Mas aí tinha uma pegadinha. Quem ficasse com os animais ficava com todas as terras do pai. Aí eu cheguei para ela e falei assim, isso é uma releitura da parábola do filho pródigo. Porque a gente quer punir o filho pródigo, né? Até hoje a gente estuda as parábolas de Jesus. Por que a gente não pode continuar fazendo isso, aplicando os ensinamentos dele, pegar, né, os 10 mandamentos, pegar aquelas coisas que a gente aprendeu lá no início, juntar com os ensinamentos de Jesus, que são a interpretação da lei judaica, né, e utilizar para a gente. Não foi isso que os Espíritos nos trouxeram? Não é isso que os Espíritos nos propõem todos os dias? Estuda. Quantas interpretações a gente tem dentro de um estudo de Evangelho, dentro de um estudo de Livro dos Espíritos? Quantas interpretações diferentes a gente tem numa turma que estuda uma questão do Livro dos Espíritos? Um trecho do Céu e Inferno, ou do Livro dos Médiuns. E aplicando para o nosso dia a dia. E, muito provavelmente, as conclusões que a gente chega hoje, a gente não chegaria em 1860, nos estudos desse mesmo livro. Porque a nossa realidade é diferente. A gente vive mais, a gente tem mais conforto, a gente tem mais possibilidades, o mundo é mais acessível, a gente pode ir para todos os lugares do planeta. A gente tem informações na palma da nossa mão. Antigamente, a gente fazia trabalho de escola com Barça. Hoje, o Google, você põe lá uma palavra e você descobre 37 milhões de coisas sobre ela. Então, não faz sentido, num mundo em que a gente é livre para ir para qualquer país, inclusive para fora do planeta, que tem gente indo para fora do planeta, fazendo excursão, uma coisa que eu não entendo, da aflição, mas a gente não admitir que o outro não queira mais estar casado com outra pessoa é muito primitivo. E é muito diferente do que Jesus nos ensinou. E a gente não seria uma casa de Deus e de Cristo se a gente permitisse tratamentos diferenciados para essas pessoas. E se a gente não tivesse compaixão por essas pessoas. Graças a Deus, eu nunca vi isso acontecer na Casa do Caminho. E nunca verei, se Deus quiser. Mas eu espero que vocês tenham gostado da palestra. Foi um tema... eu gosto do tema, mas, ao mesmo tempo, me incomoda a gente ainda ter que falar sobre ele. Mas, novamente, desejo a vocês um feliz ano novo. Eu gostaria de pedir licença para dedicar essa palestra para Fátima e para todos os nossos queridos que estão precisando de algum auxílio médico, que estejam com alguma enfermidade, e que todo esse fluido vá para eles. Graças a Deus. E agora, nós vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, no capítulo 95, com o título Vê e Segue. No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 25, Jesus falou: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Apesar de o trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobra-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade, mas, se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a agravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muita vez ante os próprios companheiros do ministério.
Chegado a semelhante posição e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta a completa transposição de plano. Modifica a tabela de valores que o rodeiam. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Descortina esferas novas de luta através da visão interior que outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas do incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito a atitudes que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo mestre, é tido a conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara, sem aflição e sem desânimo, as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe, de corações incompreensivos e estacionários, repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para adiante. E agora, nesse momento, nós vamos continuar nessa mesma vibração e nos preparar para o passe. Os médiuns vão se colocar em posicionamento do passe com Jesus. E nós vamos fazer a oração para esse momento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem e que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. O nosso egoísmo, a acomodação às vantagens fáceis, defendidas a unhas e dentes, tem sido nossa marca espiritual ao longo dos milênios. Apesar de muito de nós termos vivido na época de Jesus e até mesmo convivendo contemporaneamente na mesma região dele, essas limitações têm dificultado nossa ascensão espiritual. Se fomos orientadores do mundo, ou somos, a vaidade nos embotou e ainda nos embota, mais ainda a nossa visão espiritual. Em verdade, Jesus não veio para os que diziam que viam, mas para aqueles que achavam que não viam e desejavam ver. Conforme Emmanuel, nessa mensagem, ora refletidas por nós, não precisamos nos sentir contemplados, respeitados em nossas crenças, se elas nos modificarem, pois muito entenderão que não temos condições de os ensinar, como ocorreu no episódio com o cego de Jericó. Acreditamos que, de fato, descobrimos as verdades eternas no tempo certo. Vide o que aconteceu com Paulo, o apóstolo. Precisou ficar cego, materialmente falando, para conseguir, a partir de então, ver as claridades trazidas pelo Mestre. Em mim, particularmente, experimentei a cegueira,
para modificar ideias e condutas, para enxergar de fato o que importava na minha vida. E tenho certeza que cada um de nós tivemos nosso momento de cegueira, o momento paulino, para ver que é na luta da vida, com fé, amor, esperança, que precisamos seguir Jesus. Que nós consigamos ver, enxergar mais e seguir a luz à nossa frente. Que nós possamos enxergar aquilo que realmente importa, para que os nossos olhos não sejam motivos de escândalo, para que os nossos olhos lá na frente não adoeçam. E pedimos a Jesus para seguirmos o caminho correto, a visão correta. Pedimos a Jesus para iluminarmos o nosso caminho e a gente enxergar, de fato, tudo aquilo que a gente precisa fazer em nossas vidas, individualmente, como foi dito aqui hoje. E agora, nesse momento, a gente vai escutar o plano espiritual. Todos estão na Terra para aprender alguma coisa, para se reconciliar com aqueles que estão ao seu entorno, para compreender aqueles que não pensam como nós, para termos tolerância, compaixão, fraternidade e solidariedade uns para com os outros. Deus não nos criou para nos punir, mas Ele todos os dias nos dá condições para que a gente reveja os nossos atos, o nosso sentimento e o nosso olhar diante da vida e diante dos problemas. Porque tudo tem uma razão de ser. Como a irmã falou sobre o divórcio, às vezes os espíritos vêm para acertar alguma coisa na vida. Mas nem sempre essa união será para sempre. Porque, às vezes, aquilo que acontece, o rompimento do casamento, como ela disse, já era uma coisa que estava partida, era um elo partido. E Deus não quer a nossa infelicidade. Ele quer que nós convivamos e nos respeitemos. Que nós também aceitemos o jeito do outro. Porque tudo tem uma razão de ser. Somos filhos desse Pai amantíssimo, que nos dá oportunidades imensas de refletir sobre as situações na Terra. E a doutrina, ela é todinha pautada no amor e na caridade, na tolerância e na fraternidade. E Deus quer sim o nosso bem. Mas nós é que temos que fazer a nossa parte, desempenhar sim aquilo que nos propusemos diante do plano espiritual, em respeitarmos, em convivermos pacificamente, para que essas uniões sejam duradouras.
Não há almas gêmeas, mas há almas que se compreendem e que se unem no mesmo ideal de fazer o bem, de praticar o bem e de exemplificar o bem aos seus semelhantes. Avaliemos, sim, as atitudes dos nossos companheiros sem julgamentos e sem críticas, porque cada um sabe o tamanho da sua dor, cada um sabe, sim, como ele deve agir na vida, porque ele é inteligente, mas nós não podemos mais nos comprometermos com o mal. Quando nos dizemos cristãos, sejamos cristãos sempre. E sigamos com tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Sigamos com toda a exemplificação que Ele nos deixou. E observemos as histórias que os Espíritos nos trazem de suas jornadas na Terra, de suas experiências na Terra, que por um motivo qualquer acabaram se perdendo. Vamos fazer a nossa parte, sim, com muito amor e com muita dedicação ao bem. Porque esse é o desejo do Pai para todos nós. É que nós nos amemos verdadeiramente, que nós convivamos com amor, com respeito e com responsabilidade. E sintamos a paz que Ele nos envolve nesse momento. Na felicidade de aqui estarmos e podermos conviver convosco. E que Deus, na sua infinita misericórdia, derrame seu amor, sua bondade e sua misericórdia sobre todos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E assim, agradecidos por essa palestra, por esse momento na Casa Espírita, na Casa do Caminho, de retorno, terminamos felizes e envolvidos na Tua paz. Senhor Jesus, abençoe a todos que aqui estão, abençoe a todos que estão necessitados da sua ajuda, do seu amparo, da sua proteção. Todos aqueles trabalhadores da Casa do Caminho, aqueles que vêm pedir socorro e que são amparados por Ti, Senhor, abençoa. E nós ficamos aqui com a gratidão e com seu amor. Que seja em seu nome, em nome de Deus acima de tudo, em nome de Dr. Herma e de todos os espíritos, diretores dessa casa e amigos, pedimos para encerrar a palestra e todos os trabalhos dessa sexta-feira. Que assim seja, graças a Deus.